os mais de 7.000 peticionários que interpelam o Parlamento a debater a reanimação cardíaca e a refletir também sobre o ensino e a informação à população em geral do suporte básico de vida e, por isso, saudar mais uma vez os peticionários por permitirem esta discussão. Talvez alguns dados para início deste debate e para percebermos melhor a realidade e o fenómeno de que falamos. A morte súbita cardíaca atinge 10.000 pessoas por ano em Portugal. É um número expressivo e tem uma dimensão absolutamente significativa. A taxa de sobrevivência a um episódio destes, fora de contexto hospitalar, é extremamente reduzida. Menos de 3% de taxa de sobrevivência em Portugal. No entanto, noutros países, essa taxa ronda os 20%, 30%. Apenas 10% das paragens cardiorrespiratórias em Portugal são socorridas por pessoas que estão naquele local, naquele momento, ainda que não sejam profissionais de saúde. Noutros países, essa taxa de socorro pela população em geral é de cerca de 60%. Há, portanto, aqui uma diferença muito grande na forma como em Portugal se socorre ou não e na forma como em Portugal se sobrevive ou não a uma paragem cardiorrespiratória quando comparamos com outros países. Ora, toda a gente sabe que nestes casos de paragem cardiorrespiratória, de morte súbita cardíaca, os primeiros segundos, os primeiros minutos depois do episódio fazem literalmente a diferença entre a vida e a morte. E toda a gente sabe, todas e todos os seus deputados sabem, que muitas vezes, nesses primeiros minutos, não existe um profissional de saúde e não existe ainda um meio de emergência médica no local. É por isso a capacitação e a formação da população em geral que pode, efetivamente, salvar vidas e fazer a diferença nestes episódios. O problema, senhoras e senhores deputados, é que em Portugal parece ainda haver muito pouca capacitação, muita pouca formação da população em geral e por isso é que temos taxas de sobrevivência tão baixas comparativamente com outros países e por isso é que temos taxas de socorro tão baixas comparativamente com outros países. Ora, é por isso que o Bloco de Esquerda traz a discussão um projeto de resolução que recomendará ao Governo uma série de iniciativas e que vai, aliás, alinhado com aquilo que é a petição que suscita este debate. E são recomendações no sentido de promover a literacia na população em geral, para saber, por exemplo, identificar um episódio de paragem cardiorrespiratória. São recomendações no sentido de promover o ensino do suporte básico de vida nas escolas, junto de alunos e de professores, e de fomentar a formação específica. Atingiu o seu tempo, Sr. Deputado. Eu termino com isto, Sr. Presidente. E de fomentar a formação específica obrigatória em determinadas profissões, nomeadamente profissões de saúde, bombeiros, treinadores, pessoal que trabalha em ginásio, vigilantes, polícias e outras profissões. Com estas medidas estamos certos que teremos uma maior taxa de socorro e uma maior taxa de sobrevivência a episódios de paragem cardiorrespiratória em Portugal. Muito obrigado.